E aí, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um videocast e hoje com a presença do grande Henrique McDowell, um cara que eu tive a honra de dividir uma cadeira numa sala de aula, onde a gente se conheceu ali no curso de oratória, de comunicação e formamos uma grande amizade, parceria de negócios, estamos juntos aí em diversos projetos. Meu querido, seja muito bem-vindo aí ao nosso videocast. Eu já estou aqui, como vocês já sabem, com o meu papelzinho, minha caneta, porque nós vamos extrair o máximo do que a gente puder aprender com esse cara, que em breve, já falei para ele, ele já me confirmou que esse é o objetivo dele. Em breve, um dos empresários mais influentes aí na área de educação do nosso estado. Anotem isso aí. Meu querido, seja muito bem-vindo. Se apresenta aí para nossa galera do videocast. Bom, primeiramente, prazer, né? Como eu falei, meu nome é Henrique McDowell, eu sou formado em engenharia de produção pela UFRN. Né? Depois que me formei, fui seguir carreira ali no petróleo. Na época da faculdade, eu costumo dizer que se você quisesse começar na engenharia de produção, ganhar um pouquinho de dinheiro, era petróleo ou Petrobras ou as terceirizadas, né? Acabei entrando numa terceirizada da Petrobras, uma empresa americana. Legal. Fui crescendo lá e aí percebi que o que eu queria era realmente empreender. Então, precisei ali rasgar a CLT, pedir demissão para empreender. Eu sempre gostei muito da parte de finanças, Lucas. Sempre gostei de investir, estudar sobre educação financeira. E aí fiz o seguinte, fiz uma transição de carreira, pedi demissão de fato e fui empreender via assessor de investimento na XP. Né? Então, comecei minha trajetória no empreendedorismo via XP. Sou sócio hoje de um escritório credenciado da XP, que é a CIA Investimentos. Né? Toco lá essa parte de planejamento patrimonial. E agora, a partir do ano passado, já empreendendo também no ramo de educação, né? Que a gente vai falar um pouco aqui hoje. Então, Show isso é de um pouquinho bola, show de bola. da minha trajetória e quem eu sou. Show de bola. O cara fala assim, não, investindo aqui um patrimônio aqui, assessor de investimentos. Mal sabe ele, mal sabe nossa audiência que 80% do PIB do Rio Grande do Norte está na mão desse cara aqui. Mais ou menos isso, né? Que responsabilidade, hein? Mas, cara, vamos extrair aqui um detalhe interessante. Você começou com engenharia de produção, você trabalhava embarcado? Isso, trabalhava embarcado. E como era essa rotina, cara? Que eu fico imaginando que deve ser bem desafiador, assim, passar longe da família. Como que é essa vida de embarcado? Pesado, né, Lucas? Tem que ter bastante inteligência emocional, né? Você fica confinado ali 15, já cheguei a ficar 21 dias embarcado numa plataforma. Acesso restrito à internet, né? Naquela época o celular ficava lacrado, você não podia usar, Caramba. só computador ali, fazendo ligação, só mais ligação, não tinha muito esse negócio de vídeo. Então é difícil, né, o contato com a família. Eu não me via, por exemplo, criando filhos nesse tipo de ambiente, né? Não era algo que eu pensava para o futuro, mas foi uma fase, uma experiência bacana. A plataforma de petróleo ela é um dos graus dentro da indústria, né? Um dos graus mais perigosos, que é o grau 4, ou seja, é um ambiente altamente perigoso, né? Tem ali a possibilidade de explosão, de choque elétrico, então uma série de riscos ali, queda de cargas, né? E tudo mais. Então, é um ambiente que é desafiador, mas tem uma pressão também, né? Porque tem plataforma de petróleo que a gente embarcava que a diária era $500 mil, $1 milhão, só a diária para manter aquela plataforma em operação, né? Que a Petrobras pagava. Então é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito bacana que me trouxe várias lições, fiz grandes amigos e me orgulho muito ali do tempo que fiquei embarcado com a turma. Show de bola, show de bola. E aí você falou uma coisa interessante. Você tava num detalhe que era... Hoje é o sonho de muita gente ser concursado ou estar em uma grande empresa, ou até pensa em estar embarcado. Mas chega um momento em que o cara, bicho, eu quero empreender, isso aqui não é pra mim, eu quero avançar. Você já tinha isso antes? Ou foi ali ao longo do tempo, você foi percebendo que não estava se encaixando e queria algo mais? Como que foi essa sensação de mudança? Lucas, para ser sincero, assim, meu avô era funcionário público, né? Era funcionário público, meus dois avós. E aí eu de algum modo estudava para passar na Petrobras, que eu queria o concurso público, né? Aquela questão da gente querer aquela Estabilidade, né? estabilidade e tal. E aí, na época que eu fiz a faculdade, não teve, assim, no meu período ali no final do curso, nenhum concurso e eu acabei entrando no mercado privado.
Quando eu entrei e comecei a empreender, a trabalhar na Halliburton, eu não pensava ainda em empreender. Eu realmente não tinha essa... Eu sempre gostava de investimento, mas não tinha aquela assim, eu queria de algum modo crescer. Tornar isso aqui um negócio. Não, eu não tinha ainda essa clareza, né? Sendo bem sincero, eu acho que você tem essa percepção, a faculdade ela não nos forma para isso. A faculdade me formou para ser um bom engenheiro dentro de uma empresa. E foi isso que eu fui fazer por um certo tempo. Quando eu cheguei lá, eu vi que não era aquilo. Eu vi que eu queria mais, que eu queria poder ter a minha liberdade de empreender. Para você ter ideia, a minha vida eu não conseguia planejar se eu ia passar 15 dias aqui em Natal, mesmo tendo depois de embarcar, porque às vezes meu chefe me ligava e falava, não, preciso que você volte, porque eu quero que você venha aqui para o escritório, que a gente vai ter que fazer uma apresentação na Petrobras, alguma coisa assim, e eu tinha que voltar. Então, eu falei, não, eu não quero isso, eu quero a liberdade. E eu falei, como que eu vou construir essa liberdade sem empreender? Eu não vi outro caminho. E aí foi que, assistindo um vídeo do Flávio Augusto, acompanhando um pouco lá o meu sucesso.com, os empreendedores que frequentam lá aquele ecossistema, eu acabei me descobrindo, né, e falando, não, realmente eu quero empreender. E um caminho que eu vi, que eu já vinha fazendo dentro da Halliburton, como é que começou isso? Eu já vinha ajudando, né, alguns amigos, alguns colegas da própria empresa a empreender. Então, a investir. E aí, consequentemente, isso foi tomando uma proporção. Pra você ter ideia, teve um chefe meu que estava tendo muitas demissões naquela época, né? E aí, lá em 2016, na época do auge do petrolão lá e tal, e apesar da nossa empresa não ter nenhuma relação, o mercado como um todo deu uma enxugada e aí acabaram algumas demissões acontecendo. E aí, basicamente, a gente brincava que quem desembarcasse e o chefe ligasse para ir na empresa... já podia preparar a mala. Já podia estar, exato, é certeza que ia ser mandado embora, né? Aí, beleza, eu desembarquei, deu 20 minutos, meu chefe me ligou. Falou, Henrique, você tá por onde? Não, João, acabei de desembarcar e tal. Ele falou, pô, vem aqui na empresa que eu quero falar com você, né? Aí eu, tá certo. E aí, a sensação nessa hora? Você fica aquela... Falei, aí não imaginava, mas eu acho que agora vai ser a minha vez, né? E aí, cheguei lá, sentei na mesa, eu falei, não, o meu chefe chegou e falou, não, o trabalho deu tudo certo aqui, Henrique, beleza, tal, mas eu quero falar com você sobre um outro assunto. É o seguinte, cara, eu recebi uma PLR aqui, eu não sei como que eu vou investir meu dinheiro, vi que você tá ajudando a turma aí, me explica aí o que eu faço. Aí deu aquele... Aí você dá aquela aliviada, você vê que não é bem aquilo. Então eu não imaginava ser demitido, mas muitas pessoas estavam sendo, poderia ser a minha vez, mas não foi. E acabei, alguns anos depois, de fato, vindo que aquilo ali tinha uma carreira, questão da profissão de agente autônomo, de assessor de investimento, que a XP estava crescendo muito. E eu falei, cara, eu vejo potencial de crescimento aqui, no longo prazo. E o petróleo, por um outro lado, eu acho que a tendência é queda. Por quê? Transição da matriz energética e tudo mais. E a gente sabe que os combustíveis fósseis têm uma data de validade, tanto pela quantidade de reservas, quanto pela tendência natural aí da gente buscar fontes mais limpas, né, de energia. Então, e é um mercado que, além dos próprios desafios naturais do mercado, ainda tem uma influência política muito forte, né? Então, as empresas não têm tanta autonomia assim para operar como deveria. Você apostar todas as fichas de fato no mercado assim é bem complicado, né? Isso. Além disso, lógico, aqui no Brasil tem a Petrobras, que tem praticamente ali um monopólio na produção, mas além disso, o que acontece é que também é um mercado muito cíclico, né? Sim. Que vai depender em relação ao preço do barril de petróleo, que é uma commodity que varia. Então, o mercado cresce e reduz como uma sanfona, expande e reduz à medida que o preço do petróleo sobe ou cai. Então, eu falei, cara, eu quero algo mais que eu consiga prever ali um crescimento, uma avenida maior de crescimento. E, além disso, também o ambiente de trabalho na indústria no petróleo não para, né, cara? É 24 Sim. horas, não fecha nunca, né? Então, eu via meus chefes, por exemplo, às vezes eu tinha que ligar dentro da plataforma 3, 4 horas da manhã pro meu chefe, cara. Dava um problema lá, eu tinha que falar com ele, entendeu? Então, o pessoal ficava de sobreaviso ali, Natal, embarquei no meu aniversário, em Ano Novo, é um negócio que você não conseguia aproveitar. Pra quem busca liberdade, realmente... Era difícil. Estilo de vida bem diferente. Isso, exatamente. E aí, como foi essa transição, assim, de começar... Eu lembro que você comentou que você começou a investir,
Aí começou a ajudar outros amigos a investir também. E como que foi essa transição para tornar isso um negócio? Exato. Eu comecei a estudar sobre Bolsa de Valores e investimento em 2009, né, cara? Então, comecei a estudar, a ler, mesmo antes de entrar na Halliburton. Entrei na Halliburton em 2013 e aí fui tendo a oportunidade de fazer os meus investimentos ali com o dinheirinho que ia sobrando. E aquilo foi tomando uma proporção, porque naquela época não tinha essa difusão aí de conhecimento que tem hoje sobre finanças, né? Não tinha tantos canais no YouTube, não tinha tanta informação como tem hoje. E aí, basicamente, fui ajudando alguns colegas, orientando e tal. Isso foi tomando essa proporção, a ponto de até meu chefe, né, me convidar ali para ajudar ele. E aí eu vi que tinha ali né, minha namorada da época, né, ela até falou assim, pô, Henrique, por que você não faz isso de forma profissional, né? Porque você está gostando tanto, você está desembarcando, você está trabalhando mais que você está embarcado, né? Por que você não faz isso de forma profissional? E acabou que foi o caminho que eu segui. E aí eu fiz a transição, foi assim, o mercado financeiro é dividido em certificações. Para você ser assessor de investimentos, se plugar a um escritório credenciado a XP, você tem que ter uma certificação chamada ANCOR. Então eu comecei a estudar para essa certificação, então turno do petróleo são 12 horas, né? Então trabalhava 12 horas e tinha 12 horas para descansar. Nessas 12 horas que eu tinha, eu pegava ali umas 3 ou 4, estudava, dormia pouco para poder conseguir essa certificação. E aí fui trabalhando um período em paralelo e aí depois, realmente, quando eu vi que era aquilo que eu queria, né, eu fiz essa transição e aí pedi demissão realmente da Halliburton. Show de bola, show de bola. Galera, 3 lições práticas aqui que eu já extraí da mente empreendedora aqui do grande Henrique. Primeiro, cara, muita gente fala que você pode tornar uma coisa que você naturalmente faz, que você gosta de fazer, você pode tornar isso um negócio. Você não precisa necessariamente abandonar uma carreira e de uma hora para outra começar a empreender. Você pode ir em paralelo ali com coisas que você gosta, que usualmente alguém pede ajuda para você fazer. Então já esse primeiro ponto, para quem quer começar a empreender ou quem já empreende com sucesso e quer montar um outro negócio, fazer essa avaliação. O que é que eu gosto de fazer que pode se tornar um negócio? Que naturalmente as pessoas me pedem ajuda, que eu já costumo orientar, né? Pode ser um caminho aí. E o outro ponto é ter boas referências. Por exemplo, você falou do Flávio Augusto aí, que também é um mentor nosso aqui em comum. Tenho vários cursos feitos com ele, mentorias que eu já participei. E ter alguém que é referência, que mostra, cara, se ele chegou em determinado lugar, eu também posso chegar. E a questão dos sacrifícios, né, cara? Porque às vezes tem gente que encontra o caminho, mas... Cara, por um período eu vou ter que sacrificar um pouco de sono, eu vou ter que sacrificar um pouco o tempo com as pessoas. Porém, assim, cortou a TV. A TV. Por isso que é bom a gente colocar o vídeo, né? Porque aí ele não desliga. Então, voltando. Tem momentos que você vai sacrificar. E aí Joel J, que é uma grande referência para mim, ele fala algo interessante. Cara, você pode sacrificar o sono, pode sacrificar tudo, mas coloca um prazo. E tem um objetivo, né? Então é saber que você está plantando para de fato colher lá na frente. E a conta fecha, cara. Quando você tem um propósito, um objetivo, quando você sabe o que você vai fazer ali, realmente a conta fecha. Aí 3 lições práticas que eu já extraí de você, já aprendi aqui para o meu caderninho aqui, minha bolsa de valores de conhecimento aqui, já estou investindo. Boa, Lucão. É isso, né, cara? E empreender é perfil. Muitas vezes a gente não tem essa clareza quando faz ali faculdade. Na época eu fiz faculdade, não sabia realmente, queria começar a ganhar dinheiro e tal. E depois você vai vendo o que você não quer, né? Você vai vendo aonde você não se encaixa e aí vai buscando o teu caminho. Então, assim, a gente às vezes vê a turma jovem já querendo, né, descobrir. É lógico que essa busca é constante, mas tem um processo. E aí é você estar realmente trabalhando com algo que você gosta, que você está alinhado. E essa parte educacional, sempre eu também já vinha fazendo lá, ensinando a turma, né? A parte de assessoria de investimento é muito assim também, né? Sim. Você tem que educar o teu cliente. Então, eu já vinha fazendo palestras na parte de finanças e tudo mais. E resolvi, no ano passado, realmente usar ainda mais, né, esse meu propósito educacional, só que para além do ramo das finanças. Sim. Falar sobre empreendedorismo, falar sobre soft skills, que são as habilidades comportamentais,
que muitas vezes a gente não vê no colégio, não vê no sistema tradicional de ensino e que são tão determinantes, né, Lucas, para a nossa profissão. Por exemplo, para as vendas, se você não tiver soft skills, se você não tiver empatia, se você não tiver inteligência emocional, né, se você não tiver conseguir ali se conectar com aquela pessoa, você não vai conseguir fazer uma boa venda. Exato. Até gosto de falar que a venda está na boca do cliente e o cliente, geralmente, na maioria das vezes, chega até o vendedor já sabendo o produto, o preço, a cor. E por que ele não só coloca o produto num carrinho, compra online e está resolvido? Porque existe uma coisa que nenhuma inteligência artificial ou tecnologia vai substituir, que é a interação humana. E se você não tem inteligência emocional, comunicação, habilidade de venda, de conexão, você vai ser engolido. E até recentemente agora, todo mundo falando de chat GPT, automação do WhatsApp, isso e aquilo. Mas, cara, as automações, elas vão engolir quem não tem soft skills, quem não tem essas habilidades. Porque a única coisa que ela não vai conseguir substituir é essa capacidade de empatia. E como que foi esse start, assim, pra, cara, eu gosto de educação e vou falar sobre esse tema aqui. Como que surgiu essa ideia? É um processo de criação, né, de um modelo de negócio que já vão aí 2 anos de desenvolvimento. E no final do ano passado, né, final de 2022, a gente rodou um MVP, que foi a primeira turma. Então, é um processo, né, envolveu aí algumas mentorias que eu fui fazendo com pessoas que já estão no ramo de educação. Então, aquilo que você falou de buscar as referências. Se eu queria ter um modelo de negócio na área de educação, tem que ver quem são os principais players de educação no Brasil para cursos livres, que eu não quero ter uma faculdade. Então, é curso livre. Então, quem é que é fera nisso? Então, fui estudar Pablo Marçal, fui estudar Flávio Augusto, fui estudar toda essa turma que hoje... Mário Magalhães. Magalhães. Então, tanto o Flávio Augusto quanto o Mário Magalhães são meus mentores, né? Fiz uma mentoria com eles no ano passado e também no início desse ano, presencial. E, basicamente, você criar a tua metodologia, né? Criar o teu diferencial. Qual que é o diferencial competitivo do teu negócio? Deixar bem desenhado isso, o que o teu treinamento vai oferecer de diferente dos outros que existem no mercado. Então, qual que é o diferencial competitivo, né, da Soft School, que é a nossa escola de empreendedorismo e soft skills? É basicamente, Lucas, criar um ambiente de academia. Então, a gente acredita nos treinamentos presenciais, como você mesmo falou, essa conexão ela é muito mais potente do que quando você assiste uma aula online. Né? E, além disso, o conceito de academia, como que funciona o sistema tradicional hoje? Imagina uma academia mesmo, que você vai malhar e eu sou seu personal. Imagina que você chega na academia e aí a gente vai malhar e fala, olha, Lucas, eu vou te passar aqui qual é a série, eu vou fazer os exercícios, você vai ficar só olhando, beleza? Aí depois você volta um outro dia aqui e aí você malha. Né? Mas hoje eu vou só te ensinar a malhar. Então, tá toda a tua série aqui, eu vou começar, você fica acompanhando. Cara, o que você vai absorver disso aí? Nada. Né? É muito pouco. Porque você não colocou a mão na massa. Né? Você não foi lá e praticou. Agora, se você vai lá e malha, você vai começar a ter resultados. Então, a gente acredita, para a gente desenvolver essa musculatura empreendedora, né? Porque, como o Flávio Augusto diz, o seu negócio é do tamanho da sua mentalidade empreendedora. Então, se a gente quer desenvolver uma boa mentalidade empreendedora, a gente precisa, assim como a gente quer malhar e ficar forte e ir para a academia, a gente precisa ir para um ecossistema que vai nos ajudar a fazer isso. Então, a Soft School é uma escola de empreendedorismo e soft skills que visa justamente criar esse ambiente de academia. Então, tem uma metodologia que vai envolver mais de 50 dinâmicas ativacionais e transformacionais. Então, a dinâmica dentro da nossa escola é como se fosse um aparelho. Você quer malhar a perna, faz leg 45. Você quer, digamos, colocar um conhecimento sobre vendas em prática, a gente vai fazer uma dinâmica específica lá, tem inúmeras, teoria U, comprometimento público, open space, Word Café, são inúmeras as dinâmicas que a gente utiliza hoje dentro da nossa metodologia. Então, basicamente, essa é a proposta, é criar um ambiente em que a gente vai fortalecer essa comunidade empreendedora e vai trabalhar dinâmicas que a cada aula essa pessoa vai colocar em prática, vai sair dali melhor do que ela entrou, né? Garantindo, né, digamos assim, essa transformação do aluno, porque se tem transformação, tem feedbacks, tem resultados e a gente naturalmente vai crescendo. E os temas que a gente trabalha, Lucas, são os temas que envolvem o empreendedorismo como um todo. A visão é trazer
uma metodologia completa, 360. Então, a gente vai falar sobre inteligência emocional, porque se você não tiver uma boa mentalidade, não tiver livre de algumas crenças limitantes, vai ser difícil você implementar melhorias no teu negócio, né? A gente vai falar sobre empreendedorismo e liderança, porque se você quer crescer teu negócio, você não pode ter uma eu-empresa, né? Você tem que ter uma empresa de verdade, você vai ter que liderar desenvolver pessoas, um time ali, desenvolver um time, liderar. Perfeito. A gente fala sobre vendas. Vendas eu costumo dizer que é o coração de uma empresa. Se não vende, não fatura, não oxigena e a empresa vai, de algum modo, morrer. Né? E a gente vai falar sobre marketing, que dá um suporte a vendas, é como a gente vai passar aquela imagem tanto para o mercado quanto internamente, o marketing interno, o inbound marketing. E fala sobre finanças também, porque eu costumo dizer que a finanças é a área que permeia todas as outras áreas da nossa vida e da empresa. Por exemplo, vamos trazer para as vendas aqui, que é a tua área de domínio. Se tem um vendedor do teu time que está aperreado, está endividado no talo, você acha que isso vai impactar no desempenho dele como vendedor? Completamente. Que ao invés dele demonstrar empatia com o cliente, ele só vai ver o cifrão no olho ali, né? Então o foco dele muitas vezes vai ser aquela venda ali mais madura, o cliente que precisa um pouco mais de atenção ele já não dá porque ele quer que alguém feche logo para ele pagar um boleto. Então afeta completamente. Ele vai estar mais desesperado. E dentro desses pilares, a falta da inteligência financeira acaba com a inteligência emocional. Perfeito. Porque ele entra desestabilizado, ele entra sem capacidade de conexão, o não se torna muito mais pesado. Porque, cara, o cliente estava para fechar, meu boleto vai estar pago, o cliente dá um não, ferrou. Acabou o dia do cara, né? Exatamente. Então, é um ciclo que precisa fechar. Exatamente. Então, resumidamente, a Soft School é isso. A gente busca ser uma academia, assim como tem várias, né? Smart Fit, Bodytech. A gente quer ser uma academia que vai treinar Vai não cuidar os do cérebro, músculos, né, e sim a mentalidade empreendedora. Show de bola, meu querido. E essa questão da inteligência emocional, cara, ela virou commodity por causa do mercado de coach, que teve um boom gigantesco. Um mercado que começou... Eu gosto muito do mercado de coach, porém, no Brasil, a galera meio que saturou o mercado. A gente vai cortar aqui esse trecho, tá? Eu gosto muito do mercado de coach, cara, só que no Brasil, parece que o brasileiro ele tem um dom de estragar coisa boa, né? Algumas pessoas têm esse dom. Então, por exemplo, o mercado de coach lá fora é altamente respeitado. Sim. Por quê? Porque os coaches que se formam lá já vêm com uma bagagem de ação muito grande, né? Então, no Brasil, foi um mercado que chegou com uma barreira de entrada muito pequena. Qualquer pessoa, independente do que ela já fez ou deixou de fazer, conseguiu entrar nesse mercado, vender inteligência emocional, só que sem uma base sólida. Sim. E aí nós tivemos um boom do mercado de coach e depois o mercado filtrou. Só ficou quem realmente é bom na parada. Como que você enxerga hoje essa questão de desenvolver a inteligência emocional do jeito certo, né? Sem ser aquela coisa do yes, motivação, vamos para cima. Como que você enxerga isso? Perfeito. Primeiro, deixando claro, né, a inteligência emocional, por mais que você, ou até mesmo vamos pegar a tua avó ela não fez nenhum curso de coaching, mas provavelmente pela trajetória de vida dela, ela foi desenvolvendo uma certa inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, ela é nata e ela é desenvolvida, né? Todo mundo tem um certo grau de inteligência emocional. Tem alguns que têm um grau mais elevado, tem outros que têm um grau menor. Tá? Então, ela não é uma coisa exclusiva de alguém que vai ensinar aquilo. Mas é óbvio, a gente tem como lapidar. Então, óbvio, essa questão do coach, essa palavra coach ficou muito, de fato, de algum modo, banalizada no mercado, não soa tão bem hoje, porque alguns coaches, eles, de algum modo, também não tinham alguma certa autoridade, né? E todo mundo passou a querer ser coach sem ter, às vezes, resultado. Sem ter uma bagagem, resultado ali, né? Eu acho que no final do dia é muito importante estar sendo associado a um resultado ali que você quer construir, uma transformação, um propósito que você quer gerar, né? Mas eu acho que é uma profissão válida, valorizo demais o autodesenvolvimento, e eu acho que esse é um ponto, e tem um outro ponto na minha visão também, que é um pouco da nossa mentalidade brasileira.
O brasileiro ele não tem a mentalidade do americano, que é a mentalidade de fazer dinheiro. Ele quer ganhar. Isso. Né? Ele não tem a mentalidade de longo prazo. Ele quer já ganhar o dinheiro rápido. Ele não tem a mentalidade de se desenvolver. Ele acha que isso é balela, negócio de autodesenvolvimento. Né? Então, essa cultura, né, que óbvio está em transformação, a gente está melhorando cada vez mais. Estamos trabalhando para isso. Né? Exato, isso é uma das coisas que nos fascina, né? Porque a gente tem um mercado gigantesco aí, são 200 milhões de pessoas no Brasil, imagina quantas pessoas não precisam de educação. Eu acho que a tese de educação, independente de qual nicho, Lucas, a pessoa esteja, se ela está no nicho de leads, se ela está no nicho de vendas, como vocês, se ela está no nicho de empreendedorismo, soft skills, cara, independente de qual seja, eu acho que vai crescer muito no Brasil. Sem dúvida. Porque a gente precisa realmente de mais educação no nosso país. Então, é uma mudança de mentalidade e no sentido de que a gente precisa ser para ter. O americano tem muito claro isso, que ele precisa... Eu tenho um vídeo que eu não lembro quem fez, mas foi um grande banqueiro americano. Ele falou assim, não é você ter $1 milhão, é a pessoa que você precisou ser se tornar ao longo de alguns anos para poder atrair e conseguir conquistar esse valor de $1 milhão. Eu acho que isso que é a base, né? Então isso passa pelo autodesenvolvimento e aí a inteligência emocional, liderança, vendas, para quem quer empreender, é fundamental. Perfeito. E casa muito com aquilo que você falou do que o Flávio Augusto defende, né? Que a mentalidade do empreendedor é o que vai limitar o negócio dele. Exato. E a gente percebe que existe essa limitação em 2 parâmetros. Do cara que quer começar a empreender, mas a cabeça dele limita, e o cara que já empreende há muito tempo e a cabeça dele limita o crescimento da empresa, porque ele acha que não, eu já faço assim há muito tempo e funciona. Não, isso aqui eu sempre fiz desse jeito e deu certo. Aí vem uma galera nova aí, cheia de ideias, cheia de motivação, cheia de energia, de gás, que só precisa de um direcionamento, de uma oportunidade para colocar para rodar, e tem muito empresário que fecha a porta para isso. Perfeito. Por exemplo, hoje a gente fez um levantamento recente, vai virar até um dado que a gente vai usar como estudo, mas grande parte das empresas hoje não investe em tráfego pago, não tem Instagram, não se posiciona ali nas redes sociais. Aí o cara tem orgulho de dizer, não, eu vivo de indicação, meus clientes me indicam bastante. Mal sabe ele 2 problemas. Uma hora a indicação pode acabar. Isso. E segundo, se você depende de indicação, você nunca vai poder aumentar seu ticket médio. Por quê? Henrique, tu me indicou um cara. Quanto que tu pagou? Ah, eu paguei R$1.000. Eu já vou chegar lá querendo R$1.000, amigo. Se ele me cobrar 1.500, é provável que eu não feche. Verdade. Então, se Já você tá vive ancorado. de indicação, já está ancorado ali. Para você subir o seu preço vai ser uma luta. Você vai perder cliente, vai perder relacionamento, vai desgastar. E cada vez mais empresas estão quebrando, ficando para trás por conta da mentalidade do dono ali. Por conta da mentalidade do empreendedor. Então, trava tanto na entrada, o cara quer começar a empreender, mas a cabeça dele limita, quanto o cara que já alcançou um certo sucesso, e aí vem a crença de se eu mudar pode dar errado. E aí o cara para de arriscar. E lá atrás, o que fez ele ter sucesso, muitas vezes, foi essa capacidade de testar, de validar, de arriscar, que quando ele cresce, às vezes, ele não executa, né? Não Exato, faz mais. Ele fica com medo, né? Exatamente. E aí isso acaba limitando o crescimento. Então é aquela coisa, a gente não pode estar parando, o empreendedor ele não tem o direito de parar de aprender nunca. Exato. Se ele parar de aprender, ele tá fadado ao fracasso. Total. Né? O cara que é funcionário público, ele pode se dar o luxo de falar assim, não, vou parar de Dá uma aprender, acomodada já aqui. dá uma acomodada, eu já sei demais, já tá bom. Porque ele tem ali o concurso público, a estabilidade. Agora o empreendedor chega uma nova empresa, faz mais e melhor e toma os clientes dele. Total. Então, assim, é a competência. A gente vai ter que estar desenvolvendo as nossas competências como empreendedor e a nossa empresa tem que estar buscando melhorar cada dia para a gente poder continuar tendo o nosso mercado e até ampliar o nosso market share. Perfeito, perfeito. E aí entra uma das vertentes também que você fala lá na escola, que é a questão da liderança. Porque hoje também um dos grandes problemas das empresas é a centralização. Certo.
Recentemente eu atendi uma cliente, cara, foi muito engraçado. Eu entrei em reunião com a gerente dela, aí a gerente entrou na reunião, começou a me atender. Nisso, a dona da empresa entra na reunião, faz todas as perguntas, a gerente fica a reunião inteira, 80% da reunião calada. Aí quando eu fui falar com a dona, ela, não, porque eu não tenho tempo, porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo. Aí eu, posso ser sincero com você? Ela, diga, você não tem tempo porque você quer fazer tudo. A reunião não era com sua gerente? Você entrou na reunião da sua gerente, você tomou a reunião da gerente para você e sua gerente não fez o papel dela. Então por que você tem uma gerente se você está fazendo o trabalho dela? É isso. Você não tem tempo porque você não está delegando, você não está deixando, você não está confiando na sua equipe. Aí ela, caramba, nunca tinha pensado nisso, né? Então, como que você vê essa importância da liderança em si? Não só de centralizar, mas saber delegar, saber tocar um time, saber cuidar nesse sentido. E aí eu vou te deixar à vontade para você falar das duas vertentes. Tanto tem um cara que hoje é um intraempreendedor, é um funcionário de uma empresa e ele precisa de liderança para crescer, Sim. quanto o cara que é dono e ele precisa ser líder, não apenas um chefe ali da equipe, né? Como que você enxerga essa questão da liderança? Bacana, Lucas. Eu até posso falar porque na CIR, né, até como eu sou um intraempreendedor também, porque mas eu sou sócio minoritário e a gente criou a área de planejamento patrimonial, ampliando ali, trabalhando não só a parte dos investimentos, mas a parte de seguro, né, seguro de vida para complementar o planejamento. Então a gente criou essa área do zero. E aí, como intraempreendedor, o conselho que eu posso dar para você que está nos assistindo é tenha a visão de dono. Mesmo que você não seja o sócio, se posicione como sócio. Faça o que um sócio esperaria que você fizesse, né? Se posicione dessa forma que você e agregue valor para o negócio. Não se preocupa de início com o que você vai receber. Se preocupa em trazer receita, em aumentar o faturamento da empresa. Porque no final do dia é isso que o dono da empresa vai valorizar. Exato. Você pode ser um cara gente boa, você pode ser bacana, você pode ser simpático, mas, cara, se você não entrega o resultado, né, não adianta. Então, como empreendedor, usar a liderança para entender que você, dentro da empresa, pode formar pessoas, engajar pessoas dentro já da empresa e criar uma nova área, atraindo pessoas dentro da empresa para entrar com você nesse projeto, fazer esse projeto crescer, o projeto crescendo, essa área crescendo, você cresce junto. Perfeito. Deixa eu aprofundar nisso aí que ficou muito bom. Uhum. E vai muito do cara também saber arriscar. Chegar, Sim. Henrique, me dê um time para eu coordenar. Isso. Ter a iniciativa de, cara, Henrique, eu estou percebendo que na empresa tá com um problema disso aqui. Vamos criar um projeto assim e deixa eu liderar? Boa. E ter essa atitude de encontrar os gargalos ali, porque tudo que um dono de empresa quer é um funcionário que esteja disposto a resolver os problemas que a empresa tem. Total. E aí o cara às vezes fica, não, mas será que eu dou sugestão? Será que eu falo? Será que eu não falo? E outro problema, será que eu vou ser reconhecido? Vai que eu me esforço, entrego pra caramba e não vai ser reconhecido. E, cara, se a empresa que você está não lhe reconhecer, o mercado reconhece. Isso, esse é um outro ponto fundamental. Eu acho que muita gente fica com medo de fazer porque ela tem medo de não ser reconhecida. Mas aí ela está esquecendo que o fazer vai dar a ela o know-how. Uhum. Se você faz algo e você tem um know-how daquilo, cara, não importa se você está na empresa A, B ou C, você vai fazer igual e você vai continuar prosperando e você vai encontrar pessoas que valorizem o que você faz. Total. Se aquela empresa não está valorizando, como você tem um know-how, você estrutura aquilo em um outro local ou você até mesmo monta uma empresa o seu, sua. exato. Então, eu costumo dizer que essa possibilidade, a maioria dos empreendedores não vão ter nem como não te valorizar se você se valoriza primeiro, porque ele vai falar assim, não, se essa pessoa, se eu não valorizar ela, ela vai sair. Perfeito, entende? Perfeito. Então, não se preocupar com isso. Como empreendedor, eu trago sempre uma frase do Guilherme Benchimol, que é outro cara que eu modelo, estudo muito, né? Já conheci presencial também, enfim, um cara brilhante, que é o fundador da XP, e ele diz basicamente assim, a maior capacidade dele como empreendedor, a maior virtude dele, quando é perguntado, foi justamente conseguir dividir o sonho dele com pessoas melhores que ele.
Então, ele dividiu o sonho dele com pessoas que, em determinadas áreas, eram melhores que ele. Sim. E essas pessoas passaram a estar junto dentro desse sonho, desse projeto, e fizeram com que a XP crescesse. Então, para mim, é um dos maiores líderes hoje do Brasil. A própria XP é um modelo que cresceu e, digamos, vencendo sobre os grandes bancos por um modelo de liderança muito pautado em partnership, em reconhecer quem realmente agrega para aquele negócio e dividir esse sonho aí com o time. Então, Exato, eu acho que é uma outra característica. E aqui tem um ponto importante, Lucas. Na parte de liderança, as pessoas elas ficam com aquela percepção seguinte: cara, eu não posso valorizar o meu funcionário, não. Porque se eu valorizar demais, vou ter que pagar mais. Ele fica movido pelo quê? Pela escassez. Isso. Tá? Mas um empreendedor que vai crescer, que vai se destacar, ele é movido pela abundância. Ele vai falar assim, não, eu prefiro que esse cara tenha sociedade, eu deixo ele solto e ele cresça e impulsione mais o meu negócio, ele se sinta o dono disso aqui, porque ele vai gerar muito mais resultado no longo prazo. Então, é essa percepção que a gente às vezes não tem. Né? A gente às vezes quer pagar o mínimo, o empreendedor tradicional quer pagar o mínimo possível para o funcionário fazer o máximo. Mas vai chegar uma hora que o funcionário vai acordar, vai ver que está fazendo o máximo, que está puxando um trabalho brilhante e vai se sentir desvalorizado, desprestigiado e vai sair. Exato. Invariavelmente. Exato. Né? Então, E se você olhar para o mercado hoje, quiser contratar alguém, se você quiser contratar alguém bom, ele já está empregado e está ganhando bem. Com certeza. E aí, muitas vezes, isso que você falou foi brilhante. Assim, o empresário ele quer pagar pouco, quer que o cara dê o máximo. Isso. E chega um momento em que, invariavelmente, se esse cara for um intraempreendedor, ele vai ver que o valor dele de mercado é maior do que o que a empresa está fazendo. Aí, das duas, ou a empresa reconhece e retém, ou esse cara vai ganhar novos ares, né? E assim, cara, minha vida foi assim. As duas grandes viradas na minha carreira foram momentos em que eu estava entregando o máximo e o mercado reconheceu. Perfeito. As duas vezes que eu fiz uma mudança drástica assim, na minha carreira foram assim, e foram mudanças que, claro, toda mudança dá medo. Mas você faz com uma segurança porque você sabe do know-how que você tem e do passo que você está dando, né? As novas fases que você está ali avançando. Então, empresários que acompanham aqui o nosso videocast, se você acha que está com a qualidade de vida ruim, está trabalhando demais, está estressado, a equipe não está avançando, será que o problema não é você que está concentrando demais? Será que você poderia liderar mais o seu time, deixar o time mais à vontade para produzir, para avançar? Porque quanto mais você deixa o seu time ter a liberdade criativa para avançar, para crescer, para criar soluções e pensar, mais as coisas vão funcionar. Né? E eu acho que entra muito também, Henrique, a questão da inteligência emocional aqui, porque tem muito empresário que tem a coisa do meu precioso aqui, a empresa é minha, isso aqui é mérito meu. E o Henrique não pode se destacar muito não, porque vai que as pessoas acham que o sucesso da empresa é mérito dele. Não é mérito dele, é meu. Então tem muito esse ego também envolvido, né? De achar que a empresa é algo que foi feito para dar vazão aos méritos da pessoa, né? O ego, cara, é para qualquer profissão, para qualquer esportista, para qualquer empreendedor, a gente tem que estar diariamente tentando combater o nosso ego. Diariamente. É uma luta incessante e diária, porque o ego, ele nos coloca numa posição de que a gente é superior. O ego nos coloca numa posição de que a gente já sabe demais. E isso nos tira o quê? Humildade. Exato. Se você não tem humildade, se você não tem um coração ensinável para aprender, até mesmo com uma pessoa que talvez nem tenha os resultados que você tem, mas se você tem uma empresa menor, um concorrente, mas você fala assim, essa é uma empresinha pequena, agora ela está pequena, mas ela pode ser grande. Né? Mas se você tem humildade, se teu ego está baixo, você tem humildade. Cara, olha que legal que essas empresas, olha o que essa empresa pequena está fazendo, cara. Vamos copiar, vamos fazer isso aqui também.
e aí você... E vai criando esse ciclo de desenvolvimento. O empreendedor tem que estar todo momento vencendo o ego. Tem o Rony Mensler da Reserva, eles têm uma prática lá que eu acho sensacional. Eles têm um valor, se não me engano é R$100, R$150. Ou às vezes pode ser até um pouco mais, chegar até R$500. Que todo funcionário, ele pode ir no caixa da loja e pegar 100, 150, R$200 para fazer o que ele achar que tem que fazer para encantar o cliente. Total. E aí teve uma experiência recente que ele falou de um funcionário que o cara era flamenguista, o menino ia fazer o bar mitzvah lá, que é um momento muito importante lá da religião judaica. O cara pegou um dinheiro, comprou uma camisa oficial do Flamengo, foi no CT do Flamengo, pegou o autógrafo do técnico, dos jogadores, chegou no aniversário do garoto com a camisa e pegou uma camisa da reserva, pegou autógrafo também pro irmão do boyzinho lá, fidelizou o cliente saiu divulgando a marca para tudo quanto é lugar, né? Então, e aí vai um exercício prático para você que está nos ouvindo agora. Você tem dificuldade em delegar? Tem dificuldade em confiar na equipe? Faça um experimento. Cara, essa semana, eu vou dar liberdade total para minha equipe e vamos ver o que acontece. Aí, se acontecer algo que vai acionar o sinal vermelho na empresa, aí você vai lá e apaga um incêndio, você vai lá e resolve. Mas experimenta. E aí você vai ver que, cara, 90% das suas preocupações em relação a delegar não vão acontecer. Exatamente. Por exemplo, o próprio Flávio Augusto. Ele queria provar para o mercado que a empresa podia rodar sem a presença dele. Ele foi morar na Austrália. Para tocar tudo home office, né? Então, às vezes, o empresário arriscar um pouquinho mais, cara, deixa eu dar uma liberdadezinha aqui maior para ver. E aí a coisa desenvolve, né? Coisa flui, exatamente. Meu querido, muito obrigado aí pelo nosso papo. Turma, o que é que eu aprendi hoje aqui com esse cara? Eu espero que você tenha anotado também. Primeiro, você se desenvolve como pessoa para ter o espírito empreendedor e depois você coloca isso dentro dos seus projetos, né? Avaliar o que é que você gosta de fazer, o que é que geralmente as pessoas lhe elogiam e você vai ali e pode tornar isso um negócio, né? Segundo aspecto, sempre buscar referências para os próximos passos que você quer alcançar, fazer alguns sacrifícios quando necessário e, principalmente, se desenvolver quanto à inteligência emocional, liderança, essas habilidades, que é o que vai fazer o negócio funcionar. Aprendi demais hoje aqui e, cara, dá um recado final aí para quem está nos ouvindo. O que é que você tem a dizer para eles em relação ao nosso papo hoje? Não, show de bola, Lucas. Primeiramente, obrigado pela presença aqui, pelo convite. É um prazer estar presente aqui com você e com todos. E o recado final que eu quero deixar para vocês é basicamente de que se você está querendo empreender, primeiro você tem que estar no ecossistema e estar com a média de pessoas que querem empreender. Então, é muito difícil o cara empreender se ele está num ambiente que as pessoas não valorizam o empreendedorismo. Seja na tua casa, seja com os teus amigos, que você vai começar alguma coisa, teus amigos, faz isso não, te coloca para baixo. Cara, busca mudar essa frequência. Vai procurar outros ambientes, vai procurar algum local que você possa se desenvolver, uma escola que vai valorizar aquilo que você quer, né? Segunda lição, não escute conselhos de quem nunca fez o que você quer fazer. Perfeito. Se você quer montar uma empresa no ramo de alimentos, não vá ouvir alguém que não entende nada desse ramo. Que já fez e quebrou, né? Que aí o cara diz logo, não aconselho você a fazer porque eu já tentei e não consegui. Vai ouvir quem está tendo sucesso, né? Perfeito. Vai ouvir o feedback dele. E terceiro, invista realmente em cursos, em treinamento, em autodesenvolvimento, em estar dentro desse ambiente que vai ter empreendedores como a própria escola de leads, como a própria soft school, porque o que eu costumo dizer assim, na parte de educação, às vezes é um insight que muda a tua vida quando você aplica, né? Só aprender e o outro insight só adquirir conhecimento também não adianta. Você tem que adquirir conhecimento e botar em prática. Eu costumo dizer que conhecimento e prática é igual um caiaque, Lucas. Você está no caiaque, você está aqui nessa margem do rio, você quer chegar na outra margem do rio. Cara, adianta você ir para o lado só do lado direito, que é o lado do conhecimento? Vai rodar. Né? Você vai ficar dando um círculo. Agora, se você aprende um pouquinho, coloca em prática. Aprende mais um pouquinho, coloca em prática. Você vai remando, você vai avançando. Tá? Então, acho que o que trava hoje muito empreendedor e o que trava muita gente que quer começar a empreender é saber demais. Perfeito.
perfeito. Você está sabendo demais, você tem conhecimento demais e está aplicando pouco. Porque você acha que sabe demais. Quando você vai começar a aplicar, você vai falar, eita, eu sei é pouquíssimo. Então, não deixe o conhecimento te travar, vá para um ambiente que comece a colocar em prática. Se precisa de metodologia, comece com MVP, que é o mínimo produto viável, valide o seu negócio, faça as primeiras vendas. Não pensa daqui a 10, 15 anos que a empresa vai estar faturando milhões, não. Pensa, comemora a primeira venda, a segunda, e aí vai, pouquinho em pouquinho, tijolinho por dia. Perfeito, perfeito. Meu querido, muito obrigado. Conte comigo. Você sabe que estamos juntos aí nos projetos à frente. Tem muita coisa boa vindo por aí com o Henrique, participando de algumas atividades aqui da nossa comunidade, da Escola de Leads, da Academia de Vendas. Vocês aguardem aí os próximos episódios. Meu querido, muito obrigado. Obrigado. Aqui abaixo vocês vão ver lá o Instagram, mas é Henrique McDowell. É Henrique McDowell e o da Soft School é _Soft School. Show de bola. Valeu, turma. Até o nosso próximo episódio.